Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você está ouvindo. Meu nome é Emily Vitória e este é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosa. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Pro terror do Bolsonaro e de todos os conservadores que governam esse país, hoje eu tô aqui com as pirralhas. Ou melhor, as meninas da geração Z. Eu que nasci nos anos 80, e eu espero, gente, que isso não seja usado contra mim, fui procurar no Google as definições de geração Z. E lá o Google me explicou que são as pessoas que nasceram na primeira década do século XXI, já com tudo que é rede social conectada e não tiveram que fazer curso de informática igual eu e meus amigos. Detalhe, gente, alguns dos meus amigos fizeram até datilografia. Essa geração nasceu e cresceu num mundo de crise econômica, política e social e ainda tem que encarar a pandemia. Esse é o pessoal que faz a festa no TikTok, que está à frente de muitas mobilizações no mundo, e apenas menos da metade desse povo se considera 100% heterossexual. Para eles, as fronteiras das preferências sexuais não importam e se veem livres de pré-definições. Bom falar dessa juventude com muito mais liberdade na forma de ser, bem no mês da diversidade. Para falar sobre essa geração, eu tô aqui hoje com a Alice, que é estudante de artes da URGS. Dá um oi pra gente, Alice. Oi, gente, prazerzão tá aqui. Prazerzão é nosso. Tô aqui com a Emily, que também é estudante, só que de Ciências Sociais da UFRN. Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês. Valeu, Emily. E também estamos aqui com a Júlia, que é estudante de artes visuais na UFMG. Oi, gente, coisa boa participar desse podcast. Gente, tô super feliz que vocês estão aqui comigo. Para começar, eu queria contar uma história sobre o jovem Vladimir Lenin, no momento em que ele foi preso e o policial perguntou para ele: "Por que você tá causando problemas, meu jovem? Você tá batendo a cabeça na parede." Aí o Lenin respondeu: "A parede tá podre, com um empurrão ela cai." Os dias que a gente tem vivido, né, gente, mostram como há muito tempo não mostravam que o capitalismo tá podre e precisa ser derrubado. Empenhados nessa tarefa, a gente vê hoje jovens de 12, 13, 14, 15 anos que em todo o mundo lutam contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a destruição ambiental. Esses jovens nasceram em um mundo em crise e não carregam em suas costas as derrotas do capitalismo. Se mostram cada dia mais abertos às ideias socialistas. Eles são conhecidos como a geração Z e eles têm impactado todos os cantos do planeta porque eles combatem sem medo e mostram que a juventude vai realmente abrir espaço para a construção de um novo mundo. São muitas meninas que, diferente da época que eu era adolescente, se enfrentam de peito aberto contra o machismo e a opressão. Estão à frente de conflitos muito importantes, como a luta pela legalização do aborto na Argentina, contra o governo Pinheira no Chile, na luta negra norte-americano, no combate contra a monarquia no Estado espanhol, contra o governo de Van Duque na Colômbia em chamas. Meninas que não viveram o governo Lula e que começaram a atuar politicamente contra o Bolsonaro. Pois é, gente, quem afinal é a geração Z? Má, eu quero muito explicar isso aí, mas antes eu queria mostrar rapidinho as divisões das gerações, que eu acho que é muito importante da gente saber. Dá pra gente começar com os baby boomers, que são aqueles que nasceram a partir de 1945. Então, hoje eles têm entre 55 e 70 anos. E eles viveram o boom econômico logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vários deles têm, empregos estáveis, propriedade, essas coisas. E aí, depois, vem a geração X, que nasceram a partir dos anos 60. Então, hoje eles têm entre 35 e 55 anos. E eles viveram a Guerra Fria, viveram também o iniciozinho ali da internet, desses avanços tecnológicos. E aí, depois deles, vem a famigerada geração Y, que são os millennials, e que nasceram a partir dos anos 80. Então, eles têm entre 25 e 40 anos, que eu acho que é onde tu entra, né, Má? Eu entro aí, viu, Alice? Mas assim, vamos deixar claro que eu tenho um espírito jovem aqui, viu, de combate. Muito bom. E eles viveram assim, não só, todo o avanço tecnológico da internet, do celular, de tudo isso, mas o avanço do próprio neoliberalismo. Aqui no Brasil, eles passaram pelo lulismo, que vinha de um ascenso econômico, onde eles puderam dar várias concessões para os mais pobres.
enquanto, por exemplo, abriam um caminho para os grandes tubarões do ensino, que fizeram um monte de universidade privada, enfim, ficam lucrando com a educação que deveria ser pública e faz a nossa geração ter que se endividar até a morte para poder pagar o ensino superior. Mas assim, depois da geração Y, dos millennials, vem a famosa geração Z, que somos nós, né? Que nascemos desde 95 até 2010. E a gente tem entre 10 e 23 anos. E além da gente já nascer com a cara, vidrada no celular, no computador, tipo assim, viciada em rede social, a gente vem vivendo, dia após dia, a degradação de todos os nossos direitos. A gente vem vendo como o capitalismo não tem absolutamente nada para nos oferecer. A gente já, nasceu na podridão desse sistema. A gente vem vivendo, desde novo, uma crise econômica que se abriu em 2008 e que, inclusive, vários de nós tiveram nas manifestações de junho de 2013, o que é muito legal quando a gente era muito novo. E aí, depois disso, a gente viu o golpe institucional que colocou o Temer no lugar e depois disso logo aplicou a lei do teto de gastos. Mas assim, nada disso a gente aceitou calado. A gente ocupou todas as escolas, todas as universidades desse Brasil e essa é a nossa moral, essa é a geração Z, tá ligado? Imagine a geração Alpha, que são os próximos, os que nascem a partir de 2010, tá ligado? Eles já vão, ser paridos num sistema capitalista degradado, apodrecido, cada vez mais feito de crise, de guerra e de revolução. A gente vem sentindo, tipo assim, na nossa pele, cada ataque que esse regime golpista vem impondo pra gente. Ainda mais com o Bolsonaro, com o Mourão, que são uns bizarros, reacionários, militar, racista. Tipo assim, que vem aplicando 1001 corte na educação, vem precarizando o nosso ensino com EAD, vem, com desemprego em taxas absurdas, altíssimas, com um emprego precário, para os quais a gente está destinado. E, enfim, é uma sensação muito brutal, assim, de saber que a gente não saber se a gente vai conseguir se graduar, se a gente vai conseguir se formar. E mesmo que a gente consiga, a gente não sabe se a gente não vai ter que abrir mão disso para pedalar no sol escaldante com uma mochila da RAP nas costas pra gente conseguir se sustentar, conseguir pagar nossas contas. É por aí, sabe? E é muito, tipo assim, isso fora a preocupação se a gente vai conseguir continuar vivo, porque a juventude no Brasil é majoritariamente negra, e a principal causa de morte dela é a polícia racista e assassina. A gente viu Jacarezinho agora, durante a pandemia. Porque é isso tudo, tipo assim, já era assim antes do Covid. E aí, com a pandemia, tudo só piorou. E aí tem até uns dados que eu vi esses dias, que eu até trouxe, porque eu achei muito interessante, que ilustra muito bem. São os dados do IBGE do ano passado, que mostra a galera de 14 a 24 anos, que é mais ou menos a geração Z, né? E que essas pessoas da geração Z são metade dos mais de 14 milhões de desempregados no país. A gente é metade dos desempregados no país. É a nossa geração também, que os que estão economicamente ativos estão 1 a cada 4 sem trabalho. Tipo assim, 1 a cada 4 sem trabalho. É muito alto. E tem uma outra pesquisa também, que é do Idados, que mostra que no ano passado, quase 80% da geração Z, né, que tá empregada, esses empregos são 80% são de baixa qualidade, esses empregos. Tipo assim, e a cada 10 trabalhadores com até 24 anos, mais ou menos na nossa geração, 8 desses 10 trabalham em situação vulnerável. Então, tipo assim, é uma situação completamente absurda que a gente vem vivendo. E tudo isso, junto com a piora constante da nossa saúde mental, muito por conta de tudo isso, mas também por a gente estar trancado em casa, com famílias que muitas vezes podem ser conservadoras, sem ver os nossos amigos, sem desenvolver as nossas relações amorosas, sexuais. Enfim, isso tudo acho que mostra um pouco, né, quem que é a geração Z, quem que somos nós, assim. Pois é, cara, e é muito engraçado falar sobre a nossa geração, porque a gente cresceu sendo bombardeado por informações, principalmente por imagens, né?
E como a Má já disse, eu sou estudante de artes visuais e a gente discute bastante no curso o potencial das imagens, assim, que é um potencial que já é conhecido pelo capitalismo e é usado constantemente contra a gente também. E como a Alice falou, a nossa geração ela acaba por responder ao capitalismo mais fortemente, justamente porque ela está imersa nas redes sociais, né? A gente se informa pela internet, se relaciona, se alimenta, e agora a gente também adquire um diploma, né, com o ensino remoto, enfim. E é especialmente desafiador para as meninas da nossa geração, justamente pela nossa subjetividade ser construída em meio a um dinamismo de informação absurdo, assim. Em que a indústria do entretenimento fica, tipo, latejando na tua cabeça para tu ser bem-sucedida, livre, feliz, sexualmente atraente, etc. E para os capitalistas poderem lucrar com todo tipo de produto e serviço, eles querem que a gente acredite que a ferramenta para alcançar tudo isso tem que ser necessariamente, tipo, um corpo branco, magro, sem espinha, sem pelo, dentes alinhados, etc, etc. Para atender as leis do mercado capitalista, né? E daí tu navega pelas redes sociais e a publicidade ela fica alternando entre propaganda de aplicativo de entrega de comida de fast food e propaganda com corpos magros, e assim. Numa combinação que, putz, cara, é um desafio muito grande a gente conseguir manter uma relação saudável, assim, e feliz com o nosso corpo. Quando é justamente na juventude o momento mais crítico de distorção da nossa imagem, sabe? É como se tu só nascesse e daí o capitalismo te desse um enxoval completo com direito a desemprego, concorrência por vaga no ensino superior, instabilidade financeira, falta de perspectiva, e de quebra ele ainda te dá um vale-brinde de ansiedade, depressão e transtorno alimentar, sabe? E eu me lembro, quando eu era mais nova, eu ficava me comparando às outras meninas, como a maioria das meninas, eu imagino, inclusive, numa competição que era irracional, assim, completamente. Pra saber quem era mais bonita, mais inteligente da sala e tal. Porque o capitalismo, ele se sustenta e coopta tão fortemente a produção humana que a gente passa a reproduzir inconscientemente esse discurso ideológico, né? É um discurso que, inclusive, é muito cruel e absurdo, assim. E eu acho que é por isso que o primeiro contato das mulheres com o feminismo marxista é tão forte e profundo, né? Justamente porque ele te permite enxergar a contradição de uma realidade que até então a gente total naturalizava, assim. E para nossa geração, esse contato vem cada vez mais cedo, justamente porque os desafios também vêm mais cedo, né? E daí a gente tem o nosso corpo sexualizado e abusado como objeto, desde muito novos também, ao mesmo tempo em que a nossa liberdade sexual é completamente negada, tipo, uma contradição imensa. E nesses momentos me vem à cabeça o trabalho de uma artista estadunidense, que eu acho muito foda, de uma artista chamada Barbara Kruger, em que ela se apropria de uma fotografia do rosto de uma mulher, que é dividido, e daí eu tô tentando descrever a imagem aqui para vocês visualizarem, justamente porque é um podcast, mas depois vale a pena vocês caçarem ela, enfim. E é dividida entre uma metade positiva e outra negativa, e daí tá escrito embaixo: teu corpo é um campo de batalha. E ela faz esse trabalho justamente para uma marcha contra a intervenção e controle do Estado sobre o corpo das mulheres, defendendo o direito ao aborto. Realmente, Júlia. E o mais bizarro é que a juventude ela é constantemente retratada como uma parcela passiva diante dos problemas políticos e sociais. Como se a gente não ligasse para o mundo, ou como se os problemas que são gerados pelo sistema capitalista não nos afetassem também. Nos afetam e nos afetam muito, como também nos importamos com o futuro do planeta, com as questões raciais, com as questões de gênero e também com as condições precárias que a classe trabalhadora tem de enfrentar e viver cotidianamente, já que grande parte dos jovens também são trabalhadores, são estudantes, moram na periferia, têm de viver com a violência policial diariamente, tentando sobreviver às políticas racistas do Estado brasileiro. E quando a gente questiona o status quo ou propõe de pensar uma forma alternativa de sociedade que seja realmente livre de opressões e exploração, nós somos considerados muito idealistas, desqualificam nossas ideias e os nossos posicionamentos. E eu senti isso desde muito cedo, principalmente aos 14 anos, quando eu comecei a me engajar politicamente. Inicialmente eu tive mais contato com o feminismo liberal e quando eu propunha em sala de aula, em casa, debates que questionassem a opressão de gênero,
e defendessem a igualdade entre homens e mulheres, eles consideravam minhas ideias e muitas vezes eu era até mesmo reprimida. Mas foi nos anos finais do ensino médio que, a partir de diálogos, estudos, que eu tive mais contato com pessoas que estavam nos movimentos sociais, que reivindicavam o marxismo, foi que eu comecei a perceber as próprias contradições do feminismo liberal. E esse movimento, na verdade, ele não defende os interesses de todas as mulheres, né? Defende apenas os interesses das mulheres da classe dominante, das mulheres ricas. É um movimento que age na manutenção do sistema capitalista, que, por sua vez, é um sistema que se beneficia do machismo e da opressão e da exploração das mulheres trabalhadoras, e principalmente das mulheres trabalhadoras não brancas. E só quando eu entrei na universidade e conheci o Põe Rosa e a Juventude Faísca, foi quando eu tive um contato mais direto com o feminismo marxista, que eu aprendi que as mulheres não são uma classe separada, mas elas constituem um grupo multiclassista, onde a maioria ela é explorada e uma minoria, apesar de ser igualmente oprimida, explora as próprias mulheres. E ao contar brevemente essa minha trajetória, só queria esclarecer que a juventude ela não é homogênea, mas existe um fator primordial que nos divide, que é a classe. Assim como mostrar que os jovens não são passivos, e a gente, ao lidar com essa situação de violência e viver nesse sistema que só nos oferece opressão e exploração, a gente age ativamente, seja pela arte ou pelos movimentos sociais, ou por ambos, para que a gente consiga de fato transformar em realidade, bem como para denunciar essas situações. E a geração Z ela vem demonstrando o seu potencial revolucionário e também o seu protagonismo nos processos de luta de classes, como em grandes mobilizações a respeito do clima, mobilizações contra a violência policial e também em greves dos trabalhadores precários. E a gente pode observar isso a partir de movimentos como Black Lives Matter, que no ano passado fez eclodir uma onda massiva de protestos contra a violência policial após o assassinato brutal de George Floyd pela polícia racista estadunidense. Foram semanas intensas de protestos por diversas cidades do país e que refletiram em outros lugares também, como na França, na Inglaterra e até mesmo aqui no Brasil. A gente também pode citar a luta contra o golpe militar em Myanmar, que na linha de frente se encontram jovens e mulheres trabalhadoras precárias do setor têxtil, que estão impulsionando protestos e enfrentando a repressão policial, que já assassinou diversos trabalhadores e adolescentes, como a jovem Kelsey, de 19 anos, que se tornou um símbolo de resistência tanto para a juventude de Myanmar, quanto para toda a nossa geração ao sair às ruas em unidade com as trabalhadoras para lutar pelas liberdades democráticas do povo de Myanmar. Eu acho uma coisa interessante é que nas fábricas estavam contratando jovens mulheres por acharem que elas seriam mais pacíficas, mas são elas que estão na linha de frente dessa luta, são elas que se organizam para garantir a existência de sindicatos. Isso mostra que, de fato, as mulheres são a vanguarda e a faísca da revolução. Outro exemplo fortíssimo é a rebelião da juventude espanhola contra a monarquia, que a alavanca dessa revolta foi a condenação a 9 meses de prisão do rapper Pablo Hasél por criticar a monarquia espanhola nas letras de suas músicas. Ele não foi o primeiro a ser condenado por criticar a monarquia dos Bourbons, que são parasitas que vivem às custas da população, enquanto a Espanha possui um dos índices mais altos de desemprego entre os jovens no mundo. Isso só mostra que a nossa geração não conheceu outra vida senão a da crise econômica. E isso impulsionou a juventude espanhola a sair às ruas pedindo liberdade para Pablo e também para todos os presos políticos do Estado espanhol, bem como para expressar o ódio contra toda a repressão de um governo que se diz o mais progressista da história, mas segue reprimindo jovens e dando bilhões às grandes empresas. Por fim, a gente também pode citar a luta da juventude trabalhadora colombiana, que recentemente fez protestos massivos contra a reforma tributária do presidente de direita Iván Duque, e também contra a situação de crise sanitária e econômica que se encontra o país. E essa forte mobilização do povo colombiano, dos trabalhadores, da juventude e dos povos indígenas, fez com que Duque voltasse atrás com a reforma que agravaria ainda mais as condições precárias em que se encontra a população colombiana em meio à pandemia. E isso foi só mais um exemplo da força imparável dos jovens e dos trabalhadores unidos para enfrentar os ataques da direita e dos capitalistas. E todos esses exemplos, eles são essenciais para a gente analisar o importantíssimo papel da geração Z internacionalmente, bem como para a gente pensar a forma como a gente pode se organizar aqui no Brasil, para enfrentar todo o regime do golpe, para enfrentar Bolsonaro, Mourão e os capitalistas. E para isso, é mais que necessário que todo o ódio e revolta da juventude, tanto aqui no Brasil quanto nos outros países, sejam direcionados para a gente mudar a ordem das coisas, né? Que a gente confie também apenas na nossa própria força, na força da nossa mobilização, na força da nossa classe, para que de fato a gente consiga construir um futuro melhor, que seja de fato livre de opressão e exploração, e onde a riqueza que é produzida pela maioria da população não se concentre nas mãos de uma minoria.
E o futuro pertence à juventude, e através de um partido revolucionário internacionalista que a nossa geração conquistará o socialismo. E é por isso que eu me organizo com o Põe Rosas e a Juventude Faísca, anticapitalista e revolucionária. Com certeza a transformação do mundo tá aí nas mãos da juventude, gente. E eu, assim, fico muito bem impressionada com essa juventude da geração de vocês. Gente, pode até parecer absurdo assim o que eu vou falar, mas quando eu estudei no ensino médio, parecia que não existia LGBT no mundo, gente. Quando algum adulto falava de alguém que era gay, era um mistério. Todo mundo queria descobrir, assim. De verdade, gente. Eu tive amigos na escola que só depois da faculdade eu vinha saber que eram homossexuais. Isso entre os meninos. Porque as meninas só muito recentemente começaram a sair do armário. Então, mesmo com as contradições que estão presentes aí nessa juventude, né, como vocês bem falaram, esse aspecto me chama muito a atenção, assim, realmente. Que apesar do enorme conservadorismo social, eu pelo menos fico de cara com os videozinhos do TikTok, com a molecada simplesmente falando abertamente sobre a sua orientação sexual. Sem contar com os não binários, que até pra mim foi difícil de entender, porque é muito diferente da minha geração, gente. Eu acho muito louco mesmo essa liberdade, ao menos aparente, no comportamento da galera da geração Z. Pra mim, assim, parece bem, tipo, Stonewall. Quando as travestis tomaram a frente, tinham orgulho de estar ali, tinham orgulho dos seus corpos. É lógico que tudo isso tem que ser politizado, né? Porque essa liberdade se contrasta, assim, muito com um número absurdo de assassinatos de trans, de LGBTs em geral, e inclusive com o próprio avanço da igreja evangélica e seu ultraconservadorismo, que eu vejo, assim, muito nos meus alunos, por exemplo. Mas tudo isso pra mim é uma base, né? E eu tenho certeza que, assim, ninguém que saiu do armário tá disposto a voltar, né, gente? Então, eu acho que isso é um elemento de combate e contra o Bolsonaro, sim, é bem claro, né? Então, eu também queria comentar que quando eu comecei a militar, alguns anos atrás, quando eu tinha 20 anos, era bem jovem, né? Mas ainda assim, eu ficava de cara quando eu soube que a Rosa Luxemburgo, por exemplo, começou a militar com 15 anos. E, cara, ela era super jovem, assim, e deu cada batalha impressionante. Batalhas políticas e teóricas que iam muito além da luta de rua. Eu realmente fico pensando naquilo que o Trotsky falava, de que a revolução vai ser feita pela juventude. Mas eu acho muito louco que ele falava. Eu falo juventude, assim, jovem de verdade, aquela galera com 15, 16 anos. E eu senti muito isso na plenária que a gente fez aí esses dias do Pão e Rosas, porque tinha, assim, mina de 14 anos se colocando muito por dentro das discussões, muito apaixonadas, né? E justamente, como são pessoas que não viveram os anos de lulismo, a gente vê que é um pessoal que é mais permeável à ilusão que o PT fica propagandeando, né, hoje em dia, de que eles vão vir e salvar toda a desgraça que está acontecendo. E eu acho que isso é natural, já que, assim, esse pessoal não tinha vida consciente, né? Quando o Lula foi preso, e é difícil entender o regime do golpe mesmo que a gente vive. Inclusive, eu acho importante falar que no último dia 29, né, a gente viu aí a reabilitação do combate de rua. E justamente o PT quer canalizar toda essa força para fazer pressão na CPI da Covid e para as eleições de 2022. Gente, a geração Z vai se conformar com essa saída? Inclusive, meninas, eu tenho aqui um áudio da Iris, que é militante do Pão e Rosas aqui do ABC, que tem 16 anos e participou da nossa plenária, e ela falou um pouquinho como foi esse momento de se apaixonar pelo feminismo marxista. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra poder participar desse podcast maravilhoso. Bom, me perguntaram por que, desde tão jovem, eu decidi ingressar para o feminismo e o porquê que eu escolhi entrar para o Pão e Rosas. Eu digo por experiência pessoal, que as meninas da minha idade, a gente tá amadurecendo muito cedo do que a gente deveria, a gente tá perdendo parte da nossa infância. Eu acho que é isso que instiga a gente atrás de um movimento que nos acolha, que nos permite sermos nós mesmas. Esse é o motivo de algumas meninas de 12, 13 anos já estarem dentro do movimento tão novinhas assim. E foi o que aconteceu comigo. Com os meus 8 anos de idade, eu mudei de escola. Eu fui para uma escola evangélica, onde foi um ambiente muito repressor para mim, onde minha sexualidade foi reprimida e onde eu me senti muito presa em todos os aspectos da minha vida. E como eu era muito nova, eu não percebi isso. E foi lá pelos meus 13 anos onde eu consegui reparar isso, e foi quando eu fui atrás de um movimento, e foi o momento que eu encontrei o feminismo. Eu ingressei pelo feminismo liberal, onde a maioria das mulheres ingressam, e algum tempo depois, estudando um pouco mais a fundo, eu descobri as vertentes. E por ser muito jovem e não entender muito bem, por muito tempo eu me identifiquei
com a interseccionalidade, que não é muito bem uma vertente, sim uma ferramenta. E algum tempo depois, me aprofundando mais, eu encontrei a vertente marxista, que é a que eu me identifico atualmente. Alguns meses depois, eu participei da minha primeira reunião do Pó em Rosas, e para mim foi um abrir de olhos, digamos assim. Eu não tenho palavras para descrever esse grupo de mulheres incríveis. Foi de ver todas aquelas mulheres unidas, com toda aquela força, me deu uma esperança tão grande. E ver toda aquela organização e toda a luta que elas tiveram, nossa, pra mim, eu não tenho nem palavras para descrever esse grupo de mulheres incríveis, além de foda, vocês são foda, vocês são incríveis, e foi essa sensação que vocês me transmitiram, de muita força. E é isso que eu tenho pra falar, muito obrigada por essa oportunidade. Pois é, cara, e assim como a Iris, que tem 16 anos, já tem uma ambição enorme de ser parte de transformar o mundo e combater as opressões que a gente vive, em 2018, na Argentina, milhares de jovens universitárias e secundaristas também se cansaram de ver o seu direito ao próprio corpo negado e testemunharem, assim, mulheres ao seu redor sofrendo e às vezes morrendo também em decorrência da realização de abortos clandestinos, né? E saíram nas ruas pelo direito fundamental pela própria vida. Paralisaram a universidade, escola, e ainda convidaram suas mães e avós a se juntarem a elas. E tornou o movimento ainda mais forte, formando um mar verde de mulheres com seus lencinhos, assim. E esse momento ficou conhecido como a Revolução das Filhas, justamente porque eram meninas da nossa idade, da Iris, e às vezes até menos, que se colocaram na linha de frente desse processo. E é um trem muito forte, porque a esquerda, por vezes, separa as pautas feministas, incluindo a da legalização do aborto, de uma reflexão política de unidade das pautas e da luta, bota fé? O que, né, um erro enorme. Para dar um exemplo, tipo, na Argentina, quando Alberto Fernandes, inclusive, que paga de campo progressista, assim, ele ficou encurralado pela força que estava a defesa do direito ao aborto nas ruas, assim, ele alegou que não ia permitir isso, porque isso ia provocar uma sobrecarga no sistema de saúde, fazendo uma falsa oposição entre as demandas das mulheres e o combate à pandemia, né? Pandemia essa que já tinha tirado a vida de mais de 30 mil argentinos, né? Só que o que ele esqueceu de falar foi que, naquele momento, estava avançando para aprovação um corte no orçamento de 9,5%, com um corte de mais de 9% na própria saúde, assim. E também acabando com o IFE, que pra gente aqui seria tipo o auxílio emergencial, assim. Quando na Argentina, 44% da população já é atingida pela pobreza, segundo dados da Universidade Católica Argentina, né? Isso mostra, na verdade, que o mesmo compromisso que os capitalistas têm com a vida das mulheres, eles têm com a vida dos trabalhadores, que é zero. E os ataques ao direito fundamental das mulheres de decisão sobre o próprio corpo vêm sempre, sempre acompanhadas de medidas severas que impactam nas condições de vida da maioria da população, da imensa maioria. Aqui no Brasil a gente tem a absurda lei do teto de gastos, que a Alice já citou, que simplesmente congela os investimentos, né, em saúde e educação, para além da PEC emergencial e da reforma administrativa também, que também cai nas costas das mulheres. Tipo, quando você analisa tudo isso, tu percebe que a luta das mulheres, para que ela seja vitoriosa, ela tem que ser incorporada nas demandas dos trabalhadores como um todo. Porque é a classe trabalhadora, justamente ela, que carrega consigo os métodos de organização e que tem a capacidade de impor as resoluções para todas as mazelas sociais, né? E a Emily falou alguns exemplos de jovens mulheres lutando em diversos lugares do mundo, e eu acho que a luta recente nas empresas, né, fornecedoras da LG também mostra o potencial das mulheres da geração Z, né? Que eram umas meninas super novas, assim, e se organizaram para exigir o pagamento dos direitos delas que a patronal estava negando e não queria pagar depois de fecharem as fábricas, né? E se tu olha as fotos das mobilizações, tu percebe que a maioria das mulheres eram muito, muito jovens, assim, mães solos, que iriam ficar sem nada, sem fonte de renda. Por isso que é tão central o debate da unidade da juventude com as trabalhadoras e os trabalhadores, né? Lutando contra a exploração e a opressão.
Além de tudo isso que as meninas já falaram, tem uma questão que é muito abraçada pela geração Z, que é o problema do clima. E é um fato constatado que o capitalismo ele é incapaz de resolver os problemas ambientais que ele mesmo criou. E a crise sanitária escancarou de forma brutal as desigualdades sociais no Brasil e no mundo também, expressando a irracionalidade do capitalismo quando se trata do meio ambiente. E a lógica do capitalismo é realmente a lógica da ampliação e da acumulação a qualquer custo. E um dos pilares desse sistema é a exploração irrefreada da natureza e dos recursos naturais como se fossem bens inesgotáveis. Mas essa forma de produção é o que vem destruindo o planeta e também agravando a propagação e o surgimento de doenças que até então não ofereciam risco para os seres humanos. A própria pandemia da Covid-19 é uma consequência das atividades predatórias da natureza que são praticadas pelas empresas e pelos estados, que devastam florestas e selvas em razão da expansão do agronegócio e de suas variantes. Além disso, a mudança climática, a acidificação dos oceanos, a perda crescente e acelerada da nossa biodiversidade, também as contaminações industriais do solo, são apenas alguns exemplos da dinâmica ecodestrutiva desse nefasto sistema, que somado à miséria, ao desemprego e também à precarização do trabalho, asseguram que ele possa continuar se sustentando e se reproduzindo. No Brasil, as catástrofes ambientais vêm piorando a cada ano, e mesmo no governo do PT, houve pouca preocupação com a questão ambiental, que na verdade o governo do PT ele viabilizou ainda mais políticas que deram cada vez mais espaço para o agronegócio e também para o desmatamento da Amazônia, o que também resultou na expropriação das terras dos povos indígenas e quilombolas, um processo que vem se intensificando cada dia mais e que também surgiu desde o nosso passado colonial, né? E sem dúvidas, o governo Bolsonaro é realmente o campeão em crimes ambientais, haja vista que ele representa de fato os interesses latifundiários ao permitir a destruição das florestas para garantir a expansão dos seus lucros, sendo o maior responsável também pela impunidade das queimadas ilegais, que aumentaram mais de 30% em 2020. E isso contrasta com seu discurso mentiroso e demagógico na cúpula do clima, onde ele mentiu descaradamente sobre o aumento de recursos para a fiscalização ambiental e ainda omitiu dados sobre as taxas de desmatamento da Amazônia. Isso também ressalta a farsa desse encontro, né? Onde estiveram presentes presidentes das grandes potências capitalistas que declararam hipocritamente suas preocupações com o meio ambiente e fizeram acordos que, na realidade, nunca serão cumpridos. E eu acho importante enfatizar que não existe a possibilidade de um capitalismo verde. Isso fica claro quando a gente observa a luta dos petroleiros grevistas da Total na refinaria de Grandpuits, na França, que se alinharam aos movimentos ambientalistas contra o fechamento e a reestruturação da empresa, que deixaria mais de 700 pessoas desempregadas, sob a justificativa de realizar uma transição ecológica. E esse projeto da Total não passa de uma farsa, porque é uma empresa que é uma das mais poluidoras do mundo, responsável por inúmeros desastres ambientais e que desmata grandes reservas naturais na África para a construção de oleodutos. Outra coisa importante de citar é que a juventude francesa apoiou desde o início os trabalhadores da Total, demonstrando que com a nossa força e a força dos trabalhadores podemos ser imparáveis na luta contra as patronais. E a juventude mundial vem deixando claro a sua revolta e o seu descontentamento com a incapacidade dos estados em tomar medidas que freiem e resolvam as mudanças climáticas e a destruição ambiental. E no ano de 2019 ocorreram mais de 5.000 manifestações pelo mundo todo na chamada Greve Global pelo Clima, que foi convocada por movimentos como Sextas-feiras para um Futuro, que tem como fundadora a adolescente Greta Thunberg, bem como outras centenas de organizações ambientalistas em diferentes países, que uniu jovens, crianças e trabalhadores, que realizaram paralisações estudantis e greves nos locais de trabalho para sair às ruas e exigir ações climáticas, enfatizando que não há um planeta B, né? E que a crise ambiental é uma consequência de um modelo de produção e consumo que se mostrou cada vez mais inadequado para atender às necessidades de muitas pessoas e coloca em risco nossa sobrevivência, a sobrevivência do planeta, e impacta de maneira injusta principalmente as populações mais pobres e vulneráveis do mundo. E claro que apesar da gente ver que é impressionante que existam mobilizações convocadas por gente tão jovem, a gente também tem que problematizar. Porque esse combate ele tem que ser frontal contra o capitalismo e toda a sua forma de dominação. Porque não há possibilidade, não tem como existir um mundo sustentável se o capitalismo ele segue com um sistema vigente. E no ano passado também ocorreram milhares de protestos em diversas cidades do mundo que seguiram, claro, os protocolos de distanciamento social e também houveram ações virtuais.
E assim, a geração Z ela vem injetando uma energia renovada nas lutas socioambientais, cansada de ver seu futuro sendo negado, seja pelos ataques neoliberais, que nos tiram o direito de se aposentar, de ter direitos e condições trabalhistas dignas, seja pelos ataques à natureza, que está destruindo o planeta, negando o futuro para as futuras gerações. E como bem diz Trotsky, se o capitalismo ele é incapaz de satisfazer as reivindicações que surgem infalivelmente dos males que ele mesmo engendrou, então que morra. Nossa, que morra mesmo. É muito impressionante, né? Tipo, que esse mesmo Trotsky que tu citou, enquanto ele estava vivo, ele dava uma importância meio de vida ou morte, assim, para que a juventude se organize contra esse sistema apodrecido. Ele falava, assim, que enquanto o velho ainda não terminou de morrer, no caso do capitalismo, né? E enquanto o novo ainda não nasceu, uma nova sociedade, né? A juventude, ela é como uma caixa de ressonância das contradições econômicas, sociais e políticas da atualidade. E é ela, justamente ela, a juventude, que pode nos indicar caminhos pra gente seguir. E é bem isso, né? Tipo assim, hoje a juventude tá carregando a crise dos de cima em uma bag nas costas. E são milhares que vivem nisso. E que vivem numa ansiedade constante para sobreviver, para ter o direito de estudar ou de trabalhar, enquanto tem recurso o suficiente no mundo para suprir todas as nossas necessidades. Mas a nossa geração, como eu tinha dito antes, e como todo mundo colocou aqui, a Ju, a Emily, a gente nunca ficou quieto. A gente vem mostrando uma combatividade, gigantesca. E com uma juventude negra e feminina à frente na luta de classes. Sabe? Essa é a nossa moral, sabe? A gente vem se levantando e exigindo muito mais do que só as migalhas, só a miséria que o capitalismo vem nos dando. A gente luta pelos negros, pelos LGBTs, pelas mulheres, pelos indígenas, pelo meio ambiente. E eu acho que a gente não tem que parar por aí. Eu acho que a gente tem que enfrentar o próprio capitalismo, que é quem sustenta toda essa barbaridade, que nos oprime, que nos assassina. Acho que a gente tem que lutar por um mundo livre de opressão e livre de qualquer tipo de exploração. Lutar por um futuro socialista mesmo. No qual a gente possa tomar as rédeas do nosso próprio futuro. A gente possa tomar todas as decisões. E que isso aconteça, antes de qualquer tipo de colapso econômico ou ambiental, né? Ou de qualquer distopia, sei lá. Que nem a Maíra disse lá no início, a gente sabe que a parede tá podre, a gente sabe que é só um empurrão que ela vai cair, e é nossa essa responsabilidade, a gente carrega essas partículas da história da humanidade. E só nós que podemos transformar o futuro em uma vida plena de sentido. Porque é como o mesmo Trotsky dizia, a vida é bela, que as futuras gerações a livrem de todo o mal e opressão e possam desfrutá-la em toda a sua plenitude. Olha, gente, por mim eu ficava aqui horas e horas debatendo sobre a geração Z, sobre as aspirações desse pessoal, sobre as visões de mundo, mas a gente tem um limite, né? Então, para fechar aqui, eu acho que é muito importante que a gente batalhe para que a nossa revolta se transforme em luta e para o que a gente viu no último dia 29 se torne um motor para incendiar todo esse país, com uma paralisação nacional em luta contra o Bolsonaro, o Mourão e os militares. A juventude não vai assistir passivamente a essa tentativa de transformar esse combate em pressão parlamentar. Em todo o mundo, a luta de classes começa a ganhar a cena, e nessa batalha a geração Z vai ser determinante. Hoje a gente fica por aqui, eu espero que todas tenham gostado. Valeu muito, Alice! Tchau, gente! Foi um prazer! Valeu, Emily! Tchau, gente! Muito obrigada! Brigadão, Júlia! Eu que agradeço, gente! Tchauzinho! O tempo é ruído por vermes cotidianos. As vestes poeirentas dos nossos dias, cabe a ti, juventude, sacudi-las. Citação de Vladimir Mayakovsky. E é isso, gente. Curtam e compartilhem.